Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a correção da atividade de revisão, cujos temas são mudanças de fases, curva de aquecimento, calor latente e comportamento dos gases ou estudo dos gases. A primeira questão diz o seguinte: faça um desenho que represente o comportamento das partículas de uma substância em seus estados sólido, líquido e gasoso. Explique seu desenho. Então aqui eu já tenho reservado o estado sólido, líquido e gasoso. Então vamos colocar aqui a substância nesses três estados. Como seria isso? Eu devo lembrar inicialmente que o sólido é aquele estado em que as partículas estão mais unidas. Então a representação dessas partículas nesses estados pode ser através de pequenas bolinhas, justamente indicando essas partículas. E essas partículas devem estar bastante unidas, né? Lembrando que elas não estão paradas, elas estão na verdade em movimento de vibração, só que menos intenso do que os outros estados. E o agrupamento delas é bem mais regular, normalmente um agrupamento cristalino, não é isso? Então aqui nós temos uma representação possível para o estado sólido. O estado líquido, por sua vez, ele também continua com a união das partículas relativamente forte, porém essa intensidade da força começa a diminuir e as partículas começam a se espalhar, começam a se distanciar mais umas das outras. Então a gente pode representar como algo desse tipo daqui, lembrando bem que os líquidos eles vão sempre ocupar o recipiente. Pode ser que uma partícula ou outra saia, então a gente pode fazer assim também. Mas para o estado gasoso, essa união já não é tão forte, pelo contrário, as partículas começam agora a se apresentar de forma bem mais esparsas, bem mais separadas, porque o grau de liberdade dessas partículas aumenta bastante em comparação aos outros, e o movimento delas é sempre intenso em todas as direções possíveis daquele recipiente. Então está aí uma possível forma de representar esses três estados. Já a segunda questão fala agora de uma curva de aquecimento, de uma substância desconhecida. A gente vai analisar e responder. Na letra A pergunta-se qual o ponto de fusão dessa substância. Para a gente chegar a este ponto, né? Lembrando aqui que ponto tem o mesmo significado de temperatura. Então a gente pode perguntar aqui qual é a temperatura de fusão dessa substância. Então se é temperatura, este daqui é o eixo da temperatura. Então valores de temperatura só podem estar aqui, certo? Então para este caso, só poderia ser 30, 80, 180 ou 240, mas qual será? Então, primeiramente, eu tenho que observar o comportamento das curvas de aquecimento. Essa primeira linha da curva daqui de baixo indica para a gente que está aumentando a temperatura, nesse caso de 30 a 80 graus Celsius. Aqui mostra que a temperatura está constante, permanecendo em 80. Aqui, mais uma vez, houve um aumento da temperatura, dessa vez de 80 para 180. Aqui a temperatura permaneceu constante e aqui houve um aumento de 180 a 240. Então, para que ocorra qualquer mudança de fase numa substância pura, que é o caso dessa situação, é necessário, primeiramente, que aquela substância permaneça numa mesma temperatura. Então, só nessa situação e nessa daqui é que é possível que exista aí uma mudança de fase. E quais são as mudanças de fases ditas aqui? A fusão e na letra B a ebulição. Quem é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Como é que eu vou saber então qual dessas linhas representa qual? Sempre essa de baixo representará a fusão e essa daqui de cima a ebulição. Por quê? Nós temos que essa primeira linha sempre representará o estado sólido, essa segunda linha o estado líquido e essa terceira o estado gasoso. Como a fusão é a passagem do sólido para o líquido, esta linha aqui, ó, é a linha da fusão, que nesse caso corresponde a uma temperatura de 80 graus Celsius. Então essa é a resposta da letra A. A letra B, que pergunta para a gente o ponto de ebulição, nós já descobrimos que essa é a linha da ebulição, já que a ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Então, como esta daqui é a curva de ebulição, a sua temperatura de ebulição aqui é 180 graus Celsius. Importante colocar a unidade de medida.
E a última pergunta, quantas calorias foram absorvidas na fusão? Então, as calorias absorvidas na fusão, nesse caso daqui, vai de 1.500 até 2.500. Daqui para cá, foram absorvidas quantas? Se começou em 1.500 e teve que chegar em 2.500, é porque foram absorvidas 2.000 calorias. Então, essa é a resposta da letra C. Letra D. Quantas calorias foram absorvidas na ebulição? Então, do mesmo modo, então vamos lá. A ebulição começou com 5.500 e terminou com 9.500. Para sair de 5.500 a 9.500, foram então absorvidas 4.000 calorias, que é a resposta aqui. A última letra nos pergunta qual o estado da substância nas seguintes temperaturas: 33 graus Celsius, 80, 100, 248. Então, em 33 graus Celsius, vai estar mais ou menos por aqui. Nesse valor, nós vamos estar aqui neste ponto, e neste ponto já vimos que esta linha representa o estado sólido. Então, a 33 graus Celsius, estado sólido. 80 graus Celsius corresponde exatamente à linha da fusão. A fusão é um processo de passagem do sólido para o líquido. Então, durante a fusão, vai existir sólido e líquido ao mesmo tempo. Então, essa é a resposta para 80 graus Celsius. Em 100, o que é que vai acontecer? A substância vai estar mais ou menos nessa posição. A gente ligar o gráfico, nós vamos deparar com esse ponto daqui, e esta linha inteira sempre corresponde a estado líquido. E por fim, 248, se nós ligarmos aqui, ó, vai dar em lugar nenhum no gráfico, já que não aparece linha aqui em cima. Mas a gente sabe que essa linha continua porque ela é crescente, e neste ponto aqui nós temos o estado gasoso. E aí finalizamos a segunda questão. Terceira questão, pergunta o seguinte: determina a quantidade de calor necessária para que um bloco de 100 gramas de gelo, então o primeiro dado aqui, ó, é a massa do gelo, que é de 100 gramas, a menos 10 graus Celsius, que corresponde à sua temperatura inicial, vou chamar de θi, menos 10 graus Celsius, se transforme em água a 50 graus Celsius. Então, a gente quer que ele se transforme em água a 70 graus Celsius, que a gente vai chamar de uma temperatura final, ΔF, θf, de 50 graus Celsius. Considere que tudo se passa a pressão atmosférica de 1 atm. Isso daqui é só para a gente ter a certeza de que o gelo vai derreter a 0 graus Celsius, ok? É só para isso. Essa questão aí da pressão não vai entrar nos cálculos. Dados: calor específico do gelo, a gente vai chamar de C minúsculo G, é de 0,5 calorias por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, vamos chamar de LF, F de fusão, que é 80 calorias por grama. Calor específico da água, vamos chamar de CA, é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, antes da gente fazer qualquer cálculo, é preciso inicialmente entender quais são os processos que vão envolver essa situação. Então, primeiro nós temos gelo. Esse gelo se encontra a menos 10 graus Celsius. E nós queremos transformar esse gelo em água. E essa água se encontra no final aqui, segundo a questão, a 50 graus Celsius. Ok? Só que nós não podemos fazer um único cálculo que vá de menos 10 até 50 graus Celsius. Por quê? Porque o gelo, antes de se transformar em água, ele passa pelo processo de fusão. E a fusão ocorre a 0 graus Celsius com um tipo de calor diferente. Como assim? Para que o gelo passe de menos 10 até 0, nós temos aqui uma primeira quantidade de calor, que vamos chamar de Q1, que é um calor sensível. Por que sensível? Porque é um calor que faz aumentar ou diminuir a temperatura, nesse caso aumentar. Durante a fusão, que nós vamos chamar de Q2, nós temos um processo de mudança de fase. Então aí nós temos um calor latente. Calor latente não envolve mudança de temperatura. A temperatura fica constante. E no último caso, que é aumentando a temperatura de 0 a 50, nós voltamos a ter um calor sensível, que nesse caso eu vou chamar de Q3.
justamente por conta da mudança de 0 a 50. Então nós temos aqui 3 formas de calor diferentes dentro da mesma situação. E o que ele está pedindo aqui, que é a quantidade de calor necessária para derreter esse gelo transformando em água a essa temperatura, é o calor total. E esse calor total é justamente a soma do calor 1 mais o calor 2 mais o calor 3. Como é então que a gente vai responder essa situação? Então vamos lá. Vamos começar calculando o Q1. Q1, como foi dito aí, é um calor sensível. Calor sensível é M vezes C vezes delta θ, que é a variação de temperatura. Qual é a massa envolvida? É a massa do gelo, que é a mesma durante toda a situação, que nesse caso é 100 gramas. Calor específico aqui nesse caso é o calor específico do gelo, por isso que eu vou colocar um Gzinho aqui, que a questão forneceu como 0,5. E a variação de temperatura é a mudança de menos 10, que é onde o gelo começa a situação, até 0, que é onde começa o processo de fusão. Então, para a gente subir a temperatura do gelo de menos 10 a 0, qual foi o valor de temperatura que variou? De menos 10 a 0 variou 10 graus. Então, a variação aqui é 10 graus. Então, como é que a gente faz aqui? É só multiplicar. 100 vezes 0,5 vai dar 50. 50 vezes 10 vai dar 500. 500 calorias. E se eu não sei fazer assim de cabeça essa variação? Aí eu tenho que partir para o significado do Δθ, né? Δθ é a temperatura final menos a temperatura inicial. Como esses dois casos aqui, o final é 0 e o inicial é menos 10, então fica 0 menos 10. Então ficará 0 menos por menos mais 10, que vai dar 10 graus Celsius, tá certo? Não é necessário fazer isso daqui, basta pensar. Se saiu de menos 10 para 0, é porque teve que aumentar 10 graus, que foi o que aconteceu aqui. Vamos agora calcular o Q2. Q2 é mais fácil, já que o calor latente é mais simples. Basta pegar a massa e multiplicar pelo calor latente, que nesse caso é latente de fusão. A massa aqui corresponde a 100, o latente de fusão do gelo é 80. Então, para o gelo derreter, ele necessita de quê? 100 vezes 80 vai dar 8.000 calorias. Por fim, vamos fazer agora o Q3, que é a quantidade de calor necessária para elevar a água de 0 a 50 graus Celsius. Então, nós temos massa, mais uma vez, calor específico da água, vezes a variação de temperatura nova. A massa continua sendo 100, calor específico da água é 1, e a variação de temperatura, basta observar. Se saiu de 0 a 50, então variou 50. Então, quem é essa variação? 100 vezes 1, 100, vezes 50 dá 5.000. Então, quem é a quantidade de calor total necessária para derreter o gelo e transformar em água a 50 graus Celsius? É 500 mais 8.000 mais 5.000. Fazendo a soma aí direitinho, você vai ter o valor de 13.500 calorias. Esta é a resposta final, 13.500 calorias. Questão. O gráfico abaixo refere-se a uma transformação gasosa sofrida por um gás que se encontra inicialmente a 57 graus Celsius. Sabendo que o processo se iniciou em A, determine. Letra A, a pressão inicial e final do gás. Então, se a questão diz que o processo iniciou em A, eu vou chamar aqui de I, então obviamente ele vai terminar em B, que eu vou chamar de F. Se não tivesse dito, bastava observar a direção dessa setinha, que diga que está saindo de A e chegando em B, então inicia obviamente em A. Então quem é a pressão inicial que eu vou chamar de P1? É a pressão no ponto A. Nesse caso daqui corresponde a 3 vezes 10 à quinta, olha aqui a unidade de medida, Newton por metro quadrado. Lembrando, pressão sempre nesse eixo daqui. Olha aqui o P de pressão. E a pressão final, vamos chamar de P2, é quem? A pressão no ponto B, que nesse caso é 6 vezes 10 à
quinta newton por metro quadrado. Do mesmo modo, na letra B é pedido o volume inicial e volume final. Volume inicial é o volume no ar, nesse caso vale 1. Então, V1 é igual a 1, só que observamos aqui a unidade de medida que é metros cúbicos. E o volume em B, que é o volume final, é 2. Também metros cúbicos. Letra C. O processo é uma expansão ou uma contração? Contração pode ser entendida aqui também como compressão, não é isso? Expansão, quando o volume aumenta. Compressão ou contração, quando o volume diminui. Se o estado iniciou com o volume de 1 metro cúbico e terminou com 2, obviamente houve uma expansão, o volume aumentou. Então aqui o processo é de expansão por conta disso, né? Por conta do aumento do volume. Letra D, qual a temperatura do estado final? Se nós observarmos bem, no nosso gráfico aqui não aparece nenhum valor de temperatura. Os valores que aparecem aqui são apenas de pressão e volume. Então, para fazer esse cálculo, eu preciso entender primeiro qual é o tipo de transformação que está havendo aqui. Como a gente pode ver aqui, ó, se há aumento de pressão, não pode ser isobárica. Se há aumento de volume, não pode ser isovolumétrica. Também não pode ser isotérmica, porque a isotérmica é uma curva semelhante a esta daqui, não tem nada a ver com essa linha. Então, obviamente, neste caso daqui, é uma transformação em que todas as variáveis mudaram. Então aqui é uma transformação geral e a gente usa também a lei geral, que diz o seguinte para a gente. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. E quem é P1, P2, veio em V2? São os dados que nós coletamos aqui no início. T1 está aqui no enunciado da questão, que diz que é a temperatura que o gás se encontra inicialmente, que é 57 graus Celsius. Aí é onde vem. Temperatura inicial, que é de 57 graus Celsius, ela tem que ser transformada em Kelvin, já que para ficar compatível com as demais e com a situação dos gases, é preciso fazer essa transformação. Então aqui nós somamos com 273 e aqui vai dar 330 kelvins. Então aqui vamos substituir. P1 é 3 vezes 10 à quinta. V1 é 1. Temperatura 1, 330. P2, 6 vezes 10 à 15. A 5, perdão. V2 é 2. E T2 é o que nós vamos achar que é a temperatura final. Pronto, para fazer o cálculo a gente faz do jeito que achar melhor. O jeito que eu acho melhor é tentar inicialmente simplificar. Então eu observo que aqui em cima é tudo uma multiplicação, aqui também. Então eu posso começar aqui, ó, cortando este com este, que são iguais. Posso também aqui dividir este lado por 3 e esse daqui também por 3, porque 3 dividido por 3 é 1 e 6 dividido por 3 é 2. Então vai sobrar aqui para a gente, ó, 1 vezes 1, que dá 1 sobre 330. 2 vezes 2, 4 sobre T2. Então quem será T2? Vamos fazer aqui meio pelos extremos. 1 vezes T2, T2. E 4 vezes 330, vamos fazer aqui do lado. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 3, 12 mais 1, 13. 1320 kelvins. Essa é a resposta da questão. Questão 5. Um cientista analisa uma amostra gasosa que se encontra a 27 graus Celsius. Então, já sabemos que aqui é a temperatura inicial dessa amostra, vamos chamar de T1, que é de 27 graus Celsius. Lembrando que no estudo dos gases sempre precisamos transformar para Kelvin, só no estudo dos gases. Então aqui somamos com 273, que vai dar para a gente, nesse caso, 300. E a pressão aqui, inicial também, é 2 atm. Após ser aquecida e manter-se a volume constante, a pressão aumenta para 4 atm. Então, se é aqui o valor da pressão final, eu vou chamar de P2, que é de 4 atm.
qual a temperatura final da amostra do gás, ou seja, quem é o valor do T2. Bom, o que a gente sabe aqui da situação, além de seus valores, é que o volume ficou constante. Então, nesse caso aqui, nós temos uma transformação isovolumétrica. Se é isovolumétrica, eu preciso saber qual é a fórmula que eu uso aí. Mas vem a dica, se eu não sei qual é a fórmula que eu uso separadamente em cada uma delas, eu tenho que aprender pelo menos a fórmula geral, que é a seguinte: P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Porque, sabendo essa, eu posso chegar em todas as outras. Tudo que ficar constante, basta eliminar dessa forma. Como no caso aqui o volume é constante, eu corto o volume aqui, então vai sobrar para a gente quem aqui? P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Então agora vamos substituir os valores. P1 vale 2, T1 300, P2 4, T2 nós vamos encontrar. Então aqui eu vou simplificar esta expressão dividindo por 2 e aqui por 2 também. 2 por 2, 1, 4 por 2, 2. Então aqui vai ficar 1 vezes T2, que dá T2, 300 vezes 2, que dá 600. Essa é a resposta. Se você acha complicado fazer por simplificação, faça do jeito que você achar melhor.